Bom, eu vou analisar aqui com vocês, né, o poema Teresa, do Manuel Bandeira, que foi a opção A da prova, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é ler o poema, certo? Então, Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Bom, é, daí eu sempre procuro partir do sentido literal, né? Primeiro, perguntando assim, esse poema está falando sobre o quê, né? Geralmente, quando eu leio os poemas, eu dando aula, né? Eu espero que os alunos vão encontrando as respostas, certo? Eu vou conduzindo a leitura através de perguntas, né? E, claro, aqui na prova, o que que aconteceu? No enunciado, eu já meio que direciono a leitura. Analise o poema Teresa, de Manuel Bandeira, considerando aspectos formais e de sentido, possíveis relações de intertextualidade com o Gênesis e a Teogonia, bem como outras questões que julgar relevantes. E daí eu coloquei um trecho do Gênesis e um trecho da Teogonia abaixo, né? E daí, por esse motivo, os alunos que optaram pela proposta A, né, de análise do poema Teresa, já começaram a estabelecer a relação de intertextualidade antes de ler o poema e falar sobre o sentido literal, né? Agora, o sentido literal é muito mais cotidiano e simples, né? Tem um eu lírico falando sobre as suas impressões em três momentos diferentes em que ele viu a Teresa, né? Então, três momentos de encontro entre o eu lírico, supostamente um homem, né, e a mulher chamada Teresa, né? Então, a primeira vez que ele vê a Teresa, ele acha que ela tinha pernas estúpidas, né? Daí a gente pode perceber, a gente pode começar a fazer observações a respeito da linguagem. Pernas estúpidas, né? Já é um uso pouco comum da linguagem. Por quê? Porque a gente não costuma associar esse adjetivo estúpidas a pernas, né? O adjetivo estúpidas qualifica uma atitude, um caráter, e não uma parte do corpo, né? Então, causa uma estranheza aí já, certo? É, de qualquer maneira, a gente tende a interpretar é, que a impressão desse eu lírico ao encontrar a mulher pela primeira vez não foi uma impressão positiva, certo? Depois, achei também que a cara parecia uma perna. Bom, também não é comum a gente dizer que alguém
tem a cara parecida com uma perna, né? Geralmente, quando eu faço essa observação com os alunos, eles vão dizer assim, não, o máximo que a gente ouve dizer é um bebê que tem cara de joelho, né? Agora aqui, se ela tem pernas estúpidas e a cara parece uma perna, então dá a entender que a cara seja estúpida, né? O que também não é nada positivo. Então, a gente pode dizer assim que esse primeiro encontro do eu lírico com a Teresa não produziu uma impressão nada positiva, muito pelo contrário, certo? Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Bom, aqui também, mais uma vez, né, nesse segundo encontro, a, a impressão que dá é de que existe uma desarmonia, né, entre as partes do corpo dessa mulher, né? Os olhos sendo mais velhos que o resto do corpo, né? Geralmente os alunos falam assim, ela tem um olhar cansado, né? Alguma coisa do tipo. E aqui essa observação entre parênteses é algo completamente grotesco, né? Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse, né? Reafirma a impressão negativa de falta de harmonia, né, de desequilíbrio, né, e agora de uma forma ainda mais grotesca, um pouco humorada, mas um humor meio sarcástico até, né? Se a gente for pensar que ele está falando de uma mulher que ele conheceu, né? É, e a gente pode perceber que esse poema, a linguagem é bastante simples, embora seja utilizada de uma maneira original, o que é próprio da poesia, certo? E até também a gente pode dizer que tem até um aspecto narrativo, de contar uma história. Eu vi a Teresa a primeira vez, achei isso, vi a Teresa de novo, achei tais coisas. E por fim, o desfecho da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas, né? Daí aqui o que acontece é uma é um desfecho bem característico de um poema moderno, né? Porque ele se propõe como uma espécie de enigma, certo? Então, da terceira vez, não vi mais nada. A terceira vez, então a gente pressupõe que seja o terceiro encontro com a Teresa, certo? Só que daí ele não vê mais nada. E o que acontece? Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Daí sim se estabelece a relação de intertextualidade, mas sem que a gente desconsidere completamente toda a leitura mais literal do texto nas estrofes anteriores, certo? Então, de onde que ele tirou isso? Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas, né? Para a gente tentar interpretar o que aconteceu, afinal de contas, da terceira vez, né? E daí sim eu sugeri que a interpretação levasse em conta a relação de intertextualidade. Daí a gente vai pensar assim, bom,
eu conheço isso de algum lugar, até que alguém, é, até que alguém identifique que o texto com o qual o poema está dialogando é o Gênesis, né? Porque no Gênesis diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Certo? Então, se o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas, é como se o tempo voltasse ao início da criação, né? Algo completamente arrebatador e extraordinário, algo completamente fora do comum, né? Nesse terceiro encontro dele com a Teresa, certo? E daí, por que que eu coloquei também a teogonia, né? Porque, de acordo com a teogonia, né, que é mais ou menos o mito de criação, né, do universo também, mas agora na tradição grega, né? Em verdade, no princípio houve caos, mas depois veio Gaia, terra de amplos seios, base segura para sempre oferecida a todos os seres vivos. Gaia deu à luz um ser igual a ela própria, capaz de cobri-la inteiramente, que é Urano, o céu constelado. Ela deu à luz também a Ponto, mar de furiosas ondas, sem a ajuda do terno amor, né? Ou seja, o que eu queria que vocês observassem aqui é que também numa outra tradição, que é a grega, né, e não a judaico-cristã, né, a criação do universo tem a ver com a separação do céu e da terra, né? Porque no princípio, quando havia o caos, era tudo a própria ideia de caos remete à não separação entre o céu, a terra e o mar, certo? Então, o que significa que nessa terceira estrofe aconteceu algo de completamente extraordinário a ponto de o eu lírico sentir que retorna para o momento da criação do universo, né? E o que pode ser completamente extraordinário entre um homem e uma mulher, no encontro de um homem com uma mulher, que cause essa sensação, né? Então, eu tendo a interpretar como um encontro amoroso, sexual, né? Não necessariamente sexual, mas amoroso, completamente arrebatador, fora do comum, né? Uma experiência mística, espiritual, extraordinária, enfim, que tem muito a ver com os poemas do Manuel Bandeira de um modo geral, ou seja, ele parte de uma situação simples e cotidiana, né? Até prosaica, né? Em que ele encontra uma mulher uma vez, não tem uma impressão muito positiva, pelo contrário, né, uma impressão bastante negativa. Depois ele encontra uma segunda vez e de novo tem uma impressão ainda mais negativa, e de uma terceira vez é um encontro, nesse terceiro encontro ocorre algo completamente arrebatador que ele já nem consegue colocar em palavras comuns do dia a dia. Ele tem que recorrer a textos sagrados, míticos, de tradições das mais diversas culturas para tentar representar, explicar, expressar o que ocorreu, certo? O, enfim, basicamente essa é a minha interpretação, né? Geralmente eu proponho essa leitura para os alunos
Eu faço essa leitura coletiva e vou fazendo perguntas que conduzem a interpretação dos alunos também para um sentido mais ou menos parecido, certo? O, o- eu falei também para vocês, né? A leitura de um texto literário é sempre subjetiva, ou seja, uma vez que não existe nenhuma leitura absoluta e exata como sendo a palavra final a respeito do sentido daquele texto, né? Também não dá para dizer que tem alguma leitura que seja completamente errada, né? Por isso que os alunos, de um modo geral, que optaram por essa proposta, eu dei alguma nota que seja suficiente para ser aprovado, né? Mas se o aluno não leva em consideração, ou quase não leva em consideração, o sentido literal e já parte para uma interpretação mais abstrata, né? Mais distante do texto, então eu não posso dar uma nota muito boa, porque afinal de contas, a primeira coisa que a gente tem que fazer no texto literário é ler o texto literário com muita atenção, né? Do ponto de vista da linguagem, a gente pode ver assim, eu já falei, tem três estrofes, né? As estrofes elas são relativamente irregulares, né? Dá para ver até do ponto de vista gráfico que isso acontece, né? É uma linguagem bastante comum, prosaica, embora tenha essas associações que são raras, né? E que chamam a atenção, que também é próprio da linguagem poética, né? Até a última estrofe, em que ele vai fazer citações a textos sagrados, né? Certo? A textos fundamentais de, de fundação mesmo da criação do universo, certo? Então, enfim, é, é a possível relação que a gente pode estabelecer entre a forma e o conteúdo pode ser mais trabalhada, mas eu não costumo fazer isso no caso deste poema, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é assim: a gente tem que encontrar em cada texto aquilo que parece relevante para nós, para aquela interpretação que a gente está propondo. Tudo bem? Daí vocês fiquem à vontade para fazer as observações de vocês, perguntas, comentários, críticas, certo? O que eu estou falando não é a palavra final a respeito desse poema. Agora, se vocês pesquisarem um pouco alguns artigos acadêmicos que se propõem a fazer a leitura e a interpretação desse poema, provavelmente vocês, claro, vão encontrar coisas diferentes, mas não que invalidem essa leitura que eu estou propondo. Tudo bem? Enfim, fiquem à vontade aí e qualquer coisa eu estou à disposição para continuar a nossa conversa.